com o pessoal. Então, para a gente continuar aí do ponto em que paramos na primeira parte do vídeo, nós estávamos falando sobre hierarquia e rede urbana. Pegando esse modelo aqui, vamos olhar primeiro o esquema clássico, de uma metrópole nacional até a vila. Trazendo para uma realidade mais próxima da gente, para o plano mais concreto, vamos pensar a vila como sendo a Japi, cidade local Rio Claro, um centro regional Piracicaba, uma metrópole regional Campinas e a metrópole nacional São Paulo. Vamos trabalhar com esses exemplos aí, por hora. A pessoa, isso no esquema clássico, em Ajapi, que quisesse acessar determinado tipo de serviço ou obter determinado tipo de produto, ou até de informação, ela só conseguia indo até a cidade local, que no caso seria Rio Claro. Ela deveria, digamos, obedecer, ela não deveria, mas ela tinha como uma única possibilidade essa hierarquia. Imagina, às vezes para fazer um telefonema mesmo, lá para a metrópole nacional, ela tinha que ir até a cidade local, porque na vila não tinha. Ou se ela quisesse alguma informação, uma revista nova, ou qualquer outro produto, ela deveria ir até a cidade local. E a cidade local, os habitantes dali, se quisessem outros serviços também, que não estavam disponíveis ali, ou mesmo a população da vila, deveria ir até o centro regional. Ou seja, não havia uma grande conectividade entre elas, havia, na verdade, essa hierarquia. Mas no esquema atual, que está aí à direita, essa hierarquia acaba sendo rompida. A gente percebe uma ligação entre todas elas, graças aos meios de comunicação, em especial a internet. Nesse esquema, de rede digital, uma pessoa da vila, pegando um exemplo aí de Japi, não é bem uma vila, mas trazendo aqui esse exemplo, a população lá de Ajapi consegue ter acesso à informação, produtos e até serviços pela internet, sem sair, dos seus locais, do seu meio ali. Então, a gente fala em dois esquemas de rede urbana. Um clássico, em que era um sistema bem hierárquico, da mais importante para menos. Não gosto de falar menos importante, porque eu acho que todos os lugares têm sua importância, mas da que mais influencia até aquela que era influenciada. Nesse esquema atual, essa hierarquia acaba sendo rompida graças aos meios de comunicação. Então, isso vai trazer para vocês, nesse capítulo 5, na página 72, vai falar um pouco sobre isso. Ainda na página 72, vai tratar do fenômeno aí de conurbação, que nada mais é quando a área urbana de 2 ou mais municípios acabam se unindo porque a área urbana foi crescendo bastante. Esse exemplo é muito observado ali na cidade de São Paulo. As cidades que eles chamam de ABC Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, elas cresceram tanto, por exemplo, tem várias outras ali, outros municípios que passam por isso. Elas cresceram tanto que a gente não consegue notar mais aonde começa uma, aonde termina a outra. Na verdade, quase o estado de São Paulo todo tem muitas manchas de conurbação. Região de Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, mesmo na Baixada Santista, são manchas de áreas urbanas que se uniram. Continuam sendo 2 municípios diferentes, 2 prefeituras, independentes, mas a gente atravessa uma rua, já está em outro município. Esse é o fenômeno da conurbação, que vai tratar aí também na página 72. Um pouco mais à frente, vai falar sobre metrópole e região metropolitana.
As regiões metropolitanas, elas são áreas de intensa conurbação e que existe uma cidade principal que acaba polarizando, que acaba atraindo as demais. Nesse mapa aí que aparece para vocês na página 74, aparece uma região metropolitana, a região metropolitana do Rio de Janeiro, da cidade de Rio de Janeiro. É composta por bairros mesmo, através de rodovias, de linhas de trem e serviços que estão ali conectados dentro dessa área da região metropolitana. Essas regiões metropolitanas, elas são estabelecidas oficialmente. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem oficialmente essas 9 regiões metropolitanas. São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sorocaba, Baixada Santista, Ribeirão Preto, Piracicaba, Jundiaí e Franca. São regiões que são definidas como regiões metropolitanas pelo alto grau de conurbação e de conectividade entre os municípios ali dessa determinada região metropolitana, e que existe ali uma cidade principal, igual aqui nesse quadro que eu coloquei, coloco como cidade sede, que acaba polarizando e influenciando todas as outras. E por que eles definem oficialmente uma região metropolitana? A partir de quando uma região é definida como sendo metropolitana, uma região metropolitana, e estabelecendo ali, definindo a metrópole, na verdade já está definida, né, justamente por ser a cidade maior, com maior número de serviços, infraestrutura. Quando se define a região metropolitana, o Estado, né, o governo do Estado, acaba direcionando mais recursos para essa região e estabelecendo, contribuindo para estabelecer um sistema de conectividade. Então, uma linha de trem, ou de metrô, ou de ônibus que sai, por exemplo, do Rio de Janeiro, para usar o exemplo do mapa, que sai do Rio de Janeiro e vai para Duque de Caxias, ou que vai para Queimados, ou que vai até Niterói. Então, o Estado ele vai passar a articular melhor essa região metropolitana. E é muito comum, nessas regiões metropolitanas, o deslocamento diário, né, o vai e vem das pessoas. Só voltando aqui para a gente falar um pouco mais disso, esse deslocamento diário, quando a gente fala de deslocamento diário, é a migração pendular, é aquele movimento de vai e vem dos trabalhadores, dos estudantes que saem, voltando aqui, por exemplo, de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, e vão trabalhar ou estudar no Rio de Janeiro, na cidade de Rio de Janeiro, e voltam todos os dias para suas cidades. Esse movimento diário, que é chamado de migração pendular, é muito comum nas regiões metropolitanas. O próximo conceito é das megacidades. Megacidades é um conceito quantitativo, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Não tem a ver se a cidade tem uma boa infraestrutura, se ela influencia o resto do mundo, como Nova York ou Londres, e Paris, Tóquio. Ela pode ser uma cidade africana, em um país africano, ou uma cidade aqui na América do Sul. Ela tendo mais de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade. Só para a gente comparar aqui, um pouco desfocado, mas em vermelho são as megacidades. Em 1960, existiam 2 megacidades. Era 1,4% da, da população mundial vivia em uma megacidade. Aliás, perdão, em 1950 eram 2, em 1960 já surgem outras. Pegando aqui o segundo mapa, em 2030
serão 41 megacidades, sendo a maior parte delas no continente asiático, africano e na América Latina. Isso ajuda a gente a entender aquela ideia que eu trouxe lá no início do vídeo, do primeiro vídeo, que a urbanização nos países desenvolvidos ela acontece já há bastante tempo. Então, digamos que já houve uma estabilização. Como a urbanização dos países subdesenvolvidos ou emergentes é recente, em alguns casos, como no continente africano, ela está acontecendo, a maior parte das megacidades estarão justamente nesses continentes menos desenvolvidos ou mesmo propriamente ditos subdesenvolvidos, e na Ásia, na África e na América Latina. O link para acessar esse site com esses mapas eu vou disponibilizar no Classroom também, então vocês conseguem explorar melhor eles em diferentes períodos. No capítulo 5, aparecerão ainda outros 2 conceitos, e aí essa será a tarefa de vocês, explicarem esses conceitos, além de outros que eu coloquei na tarefa, que são as megalópolis e as cidades globais. Só dando uma pista, como o próprio nome diz, a cidade global, diferente de megacidade, que é um conceito quantitativo, é um conceito qualitativo, ou seja, tem a capacidade de influenciar o mundo inteiro, ela é global, a cidade. Essa é uma das tarefas. Eu coloquei no Classroom também um mapa mental do capítulo. Em todas essas caixinhas em vermelho, temos aí conceitos que aparecem com interrogações. São 4. 2 deles eu já tratei aqui no vídeo, nessa aula, então vai ser bem fácil vocês definirem. Os outros 2 eu apenas citei aqui agora, megalópolis, cidades globais, vocês vão precisar defini-los. Lá no Google Class estará esse mapa mental e uma explicação de como vocês vão enviar a definição desses conceitos, os 2 vídeos, acessem o mapa mental e vocês vão ter essas informações. Além disso, peço que vocês procurem fazer esses exercícios nas páginas 76, 77 e 78. Qualquer dúvida, podem colocar aqui no Classroom, podem enviar através do e-mail, mas acredito que agora com o Google Classroom fica mais fácil ainda a comunicação. Agradeço muito que vocês tenham assistido o vídeo. Na aula de amanhã, no nosso encontro ao vivo, no dia 8 de abril e também no da próxima semana, focaremos no capítulo 5. Então, dúvidas, me escrevam no Google Class. Um beijo para vocês, estou com saudade, fiquem bem.